Shalom, que o Senhor te abençoe grandemente em nome de Jesus. Olha só, o devocional de hoje está aqui no livro de Tiago, capítulo 1, vou ler aqui a partir do versículo 2, que diz assim: Meus irmãos, sintam-se felizes quando passarem por todo tipo de provações ou aflições, em algumas versões. É para a gente se sentir feliz quando nós estamos sendo aflitos. Será que Tiago não está meio maluco escrevendo isso aqui? Quando a gente lê os versículos seguintes, a gente vê que não. Tiago era um apóstolo muito experiente, ele era irmão de sangue do nosso Senhor Jesus Cristo, porque ele era filho de Maria com José. É que algumas pessoas acham que Maria permaneceu virgem para sempre. E claro que não, após o nascimento de Jesus, só de Jesus ter nascido, ela já não era mais virgem. E depois ela teve uma vida de marido e mulher com José, né? E teve mais filhos, né? A Bíblia inteira vai mostrar aqui, os evangelhos inteiros vai mostrar aqui os irmãos, as irmãs de Jesus. E Tiago é um dos irmãos de Jesus. Bom, não é o assunto de hoje, mas o apóstolo Tiago está dizendo: meus irmãos, sintam-se felizes. Sintam-se felizes quando passarem por todo tipo de aflições. Não é algum tipo de aflição, é todo tipo de aflição. Pois vocês sabem que quando a sua fé vence essas provações, ela produz perseverança. A fé vence as provações. Olha o que Tiago está dizendo. Está vendo como é importante nós termos uma vida espiritual pautada no Senhor Jesus Cristo? Ele diz assim: quando a fé vence essas provações, ela produz perseverança. Que essa perseverança seja perfeita, a fim de que vocês sejam maduros e corretos, não falhando em nada. Ei, a perseverança tem que ser perfeita para nos deixar maduros e íntegros, por inteiro. Você vê que a única coisa que faz a gente ter perseverança é passar por provação. A provação, ela desenvolve perseverança, ou seja, maturidade. Ela desenvolve maturidade em nós. E quando nós temos maturidade, quando nós temos perseverança, nós conseguimos controlar as nossas emoções. Colocamos as nossas emoções no lugar dela, onde ela tem que ficar. Nós tratamos bem o nosso próximo. Quando nós temos perseverança e maturidade, nós temos empatia, nós cuidamos do ser humano como se fosse a gente mesmo. Ou seja, nós desenvolvemos o que o próprio Senhor Jesus Cristo nos ensinou, que era amar o próximo acima, como nós mesmos, amar a Deus acima de todas as coisas e o próximo como a nós mesmos, e tendo equilíbrio nos nossos relacionamentos. Por isso, num outro devocional que nós fizemos aqui, falamos sobre o equilíbrio que Jesus, ele nos mandou como ovelhas no meio de lobo, mas para a gente ser prudente, astuto como a serpente e ter a mansidão da pomba. Tudo isso, a perseverança, que é a maturidade em nós, gera em nós. Então, maturidade e integridade faz com que a gente seja vencedores. Nada vai te faltar se você for uma pessoa madura e íntegra. Então, a provação é a única forma de desenvolver a perseverança. A única coisa que vai nos deixar maduro, íntegros, é a provação. A
provação faz com que a gente se torne pessoas experientes. Não acha você que nós estamos aqui em pé, que nós não passamos por provações. Passamos por muitas provações. A comunidade Família de Deus passou por muitas provações, por muitas lutas. Enfrentamos divisões, não foi uma, nem duas, nem 3 divisões. Lidamos com filhos na fé desleais, que criaram divisões no rebanho do Senhor Jesus Cristo, por causa dos seus conceitos, das suas ideias. Ou seja, nós já passamos todo tipo de provação, você não tem noção do que nós já enfrentamos. Mas o que nos fez permanecer em pé? A perseverança. A perseverança que nos deixou mais maduros e íntegros, porque nós não desrespeitamos ninguém, não desrespeitamos nenhuma igreja, não desrespeitamos nenhum pastor. Mas a nossa integridade fez com que a gente ficasse em pé. Nós continuamos pregando a mesma palavra, continuamos ministrando o mesmo evangelho que está dentro da Bíblia. Nós não cedemos aos caprichos e os desejos dos seres humanos, não mudamos a nossa doutrina por causa das falas, conversas de outras pessoas. Nós nos mantivemos da mesma forma que nós éramos desde o início. Desde o início. Pregamos a mesma palavra, cremos na mesma doutrina e falamos do mesmo Senhor Jesus Cristo. Continuamos pregando o mesmo evangelho salvífico. Por isso que nós nos mantivemos aqui. Enfrentamos fake news, muitos fake news. Enfrentamos as calúnias, as difamações, mas nós nos mantivemos perseverantes e estamos aqui, porque essas provações fez com que a gente amadurecesse, fez com que a gente tivesse mais maturidade para lidar com as coisas. Ou seja, as experiências nos fizeram chegar aonde nós estamos. E ainda temos uma longa jornada pela frente. Então, entenda que a única forma de você ter maturidade e integridade é passando pelas provações. É o que o apóstolo Tiago diz. Por isso ele fala assim: sintam-se felizes, mais do que alegres, em outras versões. Aqui na minha, na NTLH hoje, sintam-se felizes quando passarem por todo tipo de aflição. Você está passando por aflições? Bispo, eu estou passando por uma aflição muito grande. Pois o Espírito Santo me mandou aqui para dizer para você: sinta-se feliz, porque Deus está te capacitando e te dando maturidade para você alcançar e conquistar grandes coisas lá na frente. Deixa eu orar por você. Espírito Santo, em nome de Jesus, visita esta pessoa em casa, no trabalho, no carro, não sei aonde ela acompanha e faz esse devocional conosco todos os dias. Mas ajude ela, meu Deus, a atravessar com fé as provações, como o apóstolo Tiago disse. Quando vencemos com fé as provações, nós recebemos do Senhor maturidade. Então, ajude essa pessoa com a fé dela a atravessar esta provação, ter domínio sobre as suas emoções, levantar a cabeça e seguir em frente, e passar por essa aflição sorrindo, alegre, porque o Senhor está moldando ela para coisas maiores e melhores. Ajuda ela a sentir isso no coração. Eu oro a Ti, meu Deus, no nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Deus te abençoe.